Pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Felipe Bonavite, síndico profissional de vocês. Trabalho aí em conjunto com a comissão do Colore e temos um assunto muito importante para tratar hoje, que são as ações que foram tomadas na tratativa do gás, tá? O gás aí que vem aí incomodando tantos moradores, até por conta do valor da conta de alguns. A gente vai explicar as ações que foram tomadas e as ações que ainda vão ser tomadas, tá? Convidamos também uma pessoa muito especial, a senhora Eni, para vir aqui falar um pouquinho da experiência dela com gás, quais são as tratativas que ela vai tomar junto à Comgás para que a conta diminua um pouco o valor, tá? Foi feito um cálculo, ela vai explicar com mais detalhe. De fato, estávamos pagando um pouquinho a mais, nada considerado, nada algo muito grande, tá? É algo que está dentro do normal. E aí o que acontece? Ela também vai dar dicas de consumo, como consumir bem o gás, porque temos lá o probleminha que está sendo pontuado, mas também temos um consumo muito exacerbado dentro do Colore, que talvez agregue aí as dicas dela. Se você conseguir colocar as dicas dela na sua rotina, também é uma das ações de prevenir e também baixar o gás. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco o vídeo começa, isso aqui é só um make para vocês. Não tá valendo ainda, né? Então podemos falar qualquer besteira aqui agora. Mas daqui a pouquinho a gente começa o vídeo. Um grande abraço a todos. Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou Maurício do 83 Azurra e atualmente estou cuidando aqui das finanças do Colore, né? A gente procurou fazer esse vídeo em função de toda essa conversa que está tendo sobre o consumo de gás, todo mundo fazendo muitas críticas sobre isso. A gente tem a percepção de o pessoal comenta nos bastidores, mas não nos procura nos nossos dias para a gente discutir sobre essas questões, tá? Primeiro, assim, fazer um pouquinho do histórico disso. Por que que hoje nós estamos com a Laje? Para quem se recorda, antes da Laje a gente estava aqui com a Blocar. E uma medida que foi salutar da gestão anterior foi fazer uma troca da Blocar pela Laje, né? Analisando os números aqui que eu vou apresentar para vocês, vocês vão verificar o que ocorria com as medições da Laje e os danos financeiros que ela causava para o condomínio, tá? Então, só para que vocês tenham uma visão, no último semestre de 2019, enquanto a Comgás cobrava em dezembro R$45 mil, a Blocar fazia a medição cobrando dos moradores 38 mil. Em novembro, 42 mil a Comgás, para os moradores 37, em outubro 51 mil, a Blocar cobrava dos moradores 38, 59 mil em setembro, cobrava apenas 41 mil, 68 mil em agosto, a Comgás, no entanto, a Blocar só cobrava dos moradores 39 mil, em julho 53 mil a conta da Comgás e a Blocar só fazia a medição de 36 mil. Então só nesse último semestre ocasionou um déficit que o condomínio teve que bancar no valor de R$88 mil. Então, na verdade, esse é o motivo que a gestão anterior viu, o dano que causa a finança no bolso da área comum e resolveu mudar para a Laje, tá certo? Aí assim, a Laje entrou com seus trabalhos aqui, fazendo as suas medições, e assim, as medições dela é muito próxima do que cobra a Comgás. O que acontece? Muitos acham que a Laje estava levando o dinheiro. Não, a Laje ela não paga a conta da Comgás. Quem paga a conta da Comgás é o condomínio. A Comgás vem e faz a medição, normalmente no dia 19 do mês ela faz a sua medição, a Comgás, emite a sua fatura para cobrar da gente no dia 25 do mês subsequente. Nesse mesmo dia que a Comgás faz a medição, a Laje também providencia a sua medição. Faz a sua medição e faz a distribuição para todos os apartamentos, tá certo? E aí assim, não diria que assim não é 100%. Por quê? Porque a Comgás faz em um horário a sua medição e a Laje não faz no mesmo horário preciso da Comgás. Há uma diferença, mas uma diferença mínima entre a medição da Comgás e a medição da Laje. A Laje faz a sua medição e encaminha para a administradora cobrar dos moradores.
Então faz no dia 19, mas no mesmo dia, obviamente, que a Comgás, apresenta suas medições individuais, encaminha para a nossa administradora, que vai fazer a distribuição de todos os moradores. No boleto do dia 10, nós arrecadamos de vocês esses valores do seu consumo para pagar a conta do dia 25, tá? A diferença tem sido mínima, mas aconteceram problemas, né? Embora tenha feito um bom trabalho, o condomínio já não está tendo mais esse rombo que vocês viram. A diferença mês a mês tem sido mínima, mas ocorreram algumas situações pontuais. Contas da Comgás no ano de 2020, vocês vejam como que aumentou o consumo cobrado pela Comgás e não pela Laje. Janeiro nós pagamos R$35 mil de conta de gás, fevereiro subiu para 40 mil, março subiu para 43 mil, abril subiu para 46 mil, maio 56 mil, junho 60 mil, a última de julho R$60 mil. Vocês vejam assim, o consumo nosso aumentou muito, né? Vocês viram de 35 mil de janeiro, hoje nós estamos pagando R$60 mil de gás para a Comgás. Se nós não tivéssemos aqui a Lager atuando, nós teríamos uma distribuição per capita, dividido pelos apartamentos que consomem. Na verdade, somos 312 apartamentos, mas temos 16 apartamentos que não estão consumindo gás. São apartamentos vazios, são apartamentos que os moradores, em função da pandemia, estão no litoral, estão viajando, não estão residindo. Então, na verdade, assim, se eu pegar os R$60 mil que a Comgás cobra da gente e dividir pelos 296 apartamentos consumidores, nós teremos um rateio individual de R$203 para cada apartamento, tá certo? Então, vocês vejam quanto que nós estamos consumindo efetivamente de gás. Então, não é a Lager que está cobrando a mais, somos nós que estamos consumindo muito. Eu fiz um outro apanhado para a gente verificar essa distribuição de moradores e seus consumos. Moradores que gastam até R$100 aqui no Colores, em junho foram 64 moradores, em julho foram 48 moradores. O que são esses apartamentos? São apartamentos como o meu, que resido sozinho. É uma pessoa que reside no apartamento. Ou pessoas que viajam muito, né, que pouco ficam no apartamento. E a distribuição vai nessa linha. Quem gasta de 101 a R$200, 134 apartamentos. Quem gasta de 201 a R$300, 93 apartamentos. De 301 a 400, 28 apartamentos. E acima, os grandes consumidores, são 9 grandes consumidores que gastam mais de R$400, né? Bom, independente do trabalho que a Lager está fazendo de vistoria, eu e o Paulinho, nós visitamos os 10 maiores consumidores do Colore e os 10 menores consumidores do Colore para ver a coerência da Lager em relação a essas cobranças, né? E observamos que dos 20 visitados houve apenas um erro da Lager, o que significa um erro de 5%, que realmente houve um erro na medição, um erro de leitura. Mas dentro do que a gente verifica, tanto dos maiores quanto dos menores, está extremamente coerente o que se cobra. Os 10 menores são apartamentos que reside uma pessoa ou que as pessoas praticamente não ficam no apartamento. E os 10 maiores consumidores que nós fomos visitar são grandes famílias, famílias de 4, 5, 6 pessoas, e situações como a gente presenciou, de a pessoa usar o seu aquecedor em 43 graus, esquenta muito a sua água e depois tem que esfriar essa água, então gasta indevidamente, tá certo? Acompanhando o trabalho da Lager, na verdade a gente teve várias reuniões com a Lager, pedindo 100% de acerto. A gente sabe que isso é difícil, sempre vai ocorrer um relógio parado, um probleminha de sensor, tal, mas se a gente atingir 97%, 98% é o ideal para nós. Estamos nessa busca. Conversamos com a Lager e ela está fazendo uma visita em todos os apartamentos. Já fizeram 100 visitas em apartamentos, restam ainda umas 200 visitas para verificar todos os seus sensores, né? Se comprometeram a aperfeiçoar os seus sensores para chegar nessa perfeição que a gente quer.
Restam em torno de 200 apartamentos a serem visitados. Nessas visitas que elas efetuaram, a gente observou realmente em torno de 4 a 5 apartamentos que havia um erro de medições, que nós estamos recalculando todas as medições efetuadas desde o início da laje, e para esses apartamentos, alguns já fizemos a restituição para esses moradores, né? Assim como teve alguns apartamentos que pagaram a mais, estão sendo restituídos, tem poucos apartamentos que também pagaram a menos, também vai ser feito um acerto nesse mês, para que vocês tenham uma ideia dessas nossas contas. Aí vocês viram que um ano foram praticamente 300 mil reais para Comgás, vai ser restituído para morador 4 mil reais e cobrado de morador R$1.000. Então vocês vejam que é um erro assim irrisório dentro do montante de cobrança da Comgás, tá certo? A gente teve um trabalho, a empresa que está nos assessorando junto à Comgás também fez uma análise das contas da Comgás, até comparando com as contas de água, para ver a coerência que existia entre outras contas. Então, uma empresa especializada de 312 apartamentos só viu inconsistência em 8 apartamentos, quer dizer, não chegou a 3% de erro. É o que eu quero dizer para vocês assim: existem erros, são erros irrisórios que a gente está monitorando, acompanhando e buscando solução para eles. Mas é bom que a gente tenha em mente o seguinte: o valor que nós estamos pagando de gás não é um problema da laje. O valor que a gente está pagando de gás é um consumo muito alto que nós temos pelos nossos costumes, pelos nossos hábitos, que a gente precisa trabalhar isso, né? Na minha sequência de fala, a gente vai ter algumas orientações técnicas sobre o que devemos fazer para baixar um pouco dessa conta de gás. Fora essas orientações específicas, apartamento, essa mesma empresa da administração, a contratamos para que ela analise o que a Comgás nos cobra e, de acordo com o conhecimento dela, a gente tem condições de reaver uma parcela do que pagamos, tá? Ou seja, estamos trabalhando para o prol e para o bem de todos. Olá, meu nome é Eni, eu sou engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho e fui contratada pelo condomínio Colore para auxiliar vocês na questão do gás. Como o Felipe e o Maurício acabou de falar, é uma preocupação que o conselho e todo o corpo diretivo tem e eles estão buscando soluções. Como vocês sabem, a gente está aqui no distanciamento social, né? Todo mundo em casa, consumindo muita água e muito gás. E isso, é claro, está impactando nos valores pagos mensalmente. Aqueles que têm o privilégio de conseguir ir para outro lugar, não está tendo esse consumo aqui, mas está consumindo em outro local. E aí, por conta disso, a gente buscou verificar como que está sendo feito esse consumo e essas contas de água e de gás. O que acontece aqui no Colore é que vocês têm o aquecedor de passagem para aquecer a água. Então, o maior consumo de gás de cada apartamento, ele se dá para aquecer a água do chuveiro, que é o maior consumidor de um apartamento. E aí o que acontece? Com ações de economia de água, que está sendo estudada também, consequentemente você vai conseguir ter uma redução do consumo de gás, porque o volume de água vai ser menor a ser aquecido, tá? Então, primeiramente, o que foi feito? A gente fez uma pré-análise das contas de gás da Comgás, do medidor geral do condomínio. E nós constatamos que a Comgás utilizou alguns fatores de correção que prejudicam o condomínio, fazendo com que o condomínio pague valores acima do devido. Então a gente está fazendo agora um apanhado de todas as contas dos 5 anos passados, que a gente vai entrar na Comgás administrativamente para buscar o ressarcimento desses valores que foram pagos a mais, tá? Essa é a primeira ação que a gente está fazendo. A outra ação que a gente está fazendo é essa questão da água, é fazer uma análise, né, através das técnicas de engenharia, de como reduzir o consumo de água através de bloqueador de ar, através de redutor de pressão, através de regular as válvulas redutoras de pressão
do barrilete, caçar vazamentos, enfim, tem várias técnicas da área de engenharia que a gente consegue aplicar em um condomínio para buscar e obter essa redução do consumo de água e, como eu falei anteriormente, obter, consequentemente, a redução do consumo de gás. Agora, dentro de casa, para cada morador, o que pode se fazer na hora de consumir é, por exemplo, o Maurício até comentou, você tem lá o seu aquecedor de passagem. Qual a temperatura ideal que eu devo deixar esse aquecedor de passagem para que a minha conta de gás venha menor? O aquecedor de passagem, geralmente, você tem que deixar entre 37 e 40 graus. 37 e 40 graus é confortável, é claro, vai variar muito de marca para marca de aquecedor. Mas, geralmente, as pessoas conseguem ter um conforto de tomar um banho com essa temperatura. E essa temperatura, ela tem que ser suficiente apenas para abrir a torneira, né, ali do chuveiro, da água quente. Porque não faz sentido você abrir a torneira de água quente, ou seja, aqueceu a água, gastou gás para aquecer essa água, e depois você usa o misturador esfriando essa água. Então você jogou aquele gás que queimou para aquecer aquela água e depois esfriar fora. Então você está jogando seu dinheiro fora. Não faça isso. Entre nessa temperatura, entre 37 e 40. É claro que tem aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de frio. Eu sou uma delas, inclusive já vou me incluir, que eu gosto da água um pouquinho mais quente. Mas eu busco também manter a temperatura, sei lá, 41 e tudo mais. Uma outra ação que é muito importante na hora de cozinhar, você observar, é usar a panela com tampa. Não deixa a panela sem tampa. Se você coloca a panela com tampa, você aquece os alimentos mais rápido, consequentemente apaga o gás, a boca do fogão mais rápido, então você gasta menos gás. Se você for usar o forno e conseguir colocar mais de um alimento por vez, também a mesma técnica da máquina de lavar, né? Quanto mais você utilizar, você já resolve e gasta menos gás. Outra coisa, na hora de você for tomar o banho e tudo mais, o ideal é você fechar a torneira quando você está se ensaboando, quando você está se barbeando, né? Quando está lavando o cabelo, e aí só abrir novamente quando for enxaguar. Isso traz uma redução no final do mês. Fazendo isso diariamente, você vai verificar que no final do mês você vai conseguir uma redução significativa, tanto de água quanto de gás. Então aí, além de você ter uma economia no seu bolso, você vai ajudar o meio ambiente, que é coisa melhor.